Bom dia, nós vamos começar mais uma escola dominical. Hoje nós temos aqui com a gente o presbítero Eduardo Boy e também o seminarista Bruno. E nós vamos começar o nosso estudo com uma oração pelo Boy e depois a leitura bíblica pelo Bruno. Bom dia a todos, oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome por mais uma oportunidade de estudar as santas letras, as sagradas escrituras, onde nós cuidamos conhecer o Senhor, a Sua vontade e andar segundo os Teus propósitos e caminhos do Seu povo, Pai. Fala o nosso coração e que esse Evangelho permaneça vivo em nossas vidas, a cada momento, a cada instante que fizermos, pensarmos ou intentarmos qualquer coisa. Agradecemos ao Senhor, pedimos que o Seu Espírito Santo ilumine as nossas vidas para termos a devida compreensão daquilo que a Tua lei nos requer. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos, contamos com a Sua graça e somos a Ti, então, dependentes, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tarde ou noite. Toda a graça e a paz de Deus seja com vocês, meus irmãos. Então vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ler capítulo 4, dos versículos 5 ao 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 5 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e o povo de Israel de que, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a interpretez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que foram curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é que manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava esta cura milagrosa. Amém. Boy, vamos começar então a nossa meditação no texto. Compartilha com a gente aquilo que mais chamou a sua atenção nessa passagem. Esse texto, em continuidade ao ministério dos apóstolos, e ainda relembrando aquele milagre à porta do templo com o homem paralítico, ele tem um desdobramento agora que
é a continuidade da perseguição que nós vemos desde quando o Senhor Jesus orientou os discípulos sobre as muitas perseguições que eles sofreriam. Agora, cada vez mais, elas vão se intensificando e se repetindo. Pessoas que agiram em nome de Deus, que fizeram o bem, foram, então, tratados pelos religiosos legalistas como malfeitores. Quem sabe em detrimento de uma convicção pessoal, da própria autoridade que lhes dava certos privilégios políticos e até sociais, eles, então, agora perseguem esses homens. E nós vemos, então, na construção dos capítulos, que o Deus Espírito Santo, agora o Espírito Santo, ele vai sempre se evidenciando mais e mais, e ele dá essa coragem para que Pedro e João se posicionem diante dessas autoridades, desses homens, e mantenham-se firmes. Não há uma mudança no discurso. Desde o primeiro momento do milagre até agora, eles falam, olha, Jesus, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dentre os mortos, foi ele, e em nome dele que foi operado esse milagre, através dele. Então, nós vamos vendo que essa construção, tudo isso que vai surgindo, se desenhando, é o cumprimento daquilo que Jesus falou das perseguições, mas também que ele prometeu ser com os discípulos todos os dias durante o seu ministério, e que ele estaria com eles. E o Espírito Santo, que é o outro Consolador, agora em cena, protagonizando essa convicção, essa coragem e intrepidez com o qual Pedro e João testemunham e chegam a falar, né, mais para o final do capítulo, do texto, do excerto que nós lemos, eles vão ver, importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Toda a glória humana se reduz a nada diante daquilo que é a verdadeira vontade e obra do Senhor. Isso é uma lição preciosa que a igreja de hoje tem de resgatar e manter aquecida no seu coração, na sua mente, através da palavra, porque os dias, eles são maus, continuam maus, o mundo vai de mal a pior, e o evangelho, nesses dias de pandemia, pelas mudanças que aconteceram e continuam acontecendo no seio da igreja, ele demanda mais e mais dos crentes, uma posição firme nas escrituras, daquilo que Deus espera dos seus servos e daquilo que é dever de todos nós praticar para a glória do Senhor. Bem, a passagem que nós vamos estudar agora, com detalhes, né? Olhando para ela nos seus detalhes, como o Boy disse, ela nos traz a lição de que o testemunho dado pelos apóstolos a respeito de Jesus foi incontestável, por causa da ação do Espírito Santo e por causa dos próprios sinais que foram realizados ali em nome do próprio Jesus. Então nós vamos olhar um pouquinho mais para o texto agora. Bruno, o que aconteceu no dia seguinte da prisão de Pedro e João? Na semana passada nós falamos a respeito da prisão deles, eles foram presos, e esse relato agora é o que acontece depois. O que aconteceu com esses dois discípulos de Jesus? Então, passado o dia, né, após ele ser preso, já imediatamente no dia seguinte, né, o texto afirma que se reuniram em Jerusalém, né, os anciãos, os escribas, né, e as autoridades sacerdotais, né. Pedro e João, eles foram levados diante do famoso sinédrio, né, para serem arguidos, né. Mas o que era esse sinédrio? O sinédrio era um grande concílio de Jerusalém, né? Era composto por 71 membros, né, que faziam parte desses três grupos, né, onde as mais importantes causas eram trazidas diante desse tribunal, né, uma vez que os governadores romanos, né, eles que governavam sobre a Judéia, os romanos que governavam sobre a Judéia, tinham entregue ao Sinédrio, né, o poder de julgar as causas religiosas, as causas ali, políticas do povo. Com a convocação, né, de tamanha assembleia, né, porque foram os mais importantes, né, demonstra o nível de preocupação, né, daquelas autoridades, o quanto eles estavam perturbados, o quanto eles estavam preocupados com o discurso que Pedro e com o discurso que João estavam tendo ali, né, com o povo judeu naquele momento ali em Jerusalém. Então foi isso que aconteceu.
Isso. Como você falou, né, Pedro, o livro de Atos menciona, né, que reuniram as autoridades, os anciãos e os escribas, né, que são os 3 grupos aí que compunham o Sinédrio, que é um tribunal, funcionava como um tribunal das causas religiosas de Jerusalém, né? E Lucas menciona aí a presença do sumo sacerdote, e não só do sumo sacerdote, ele menciona de outros familiares também, né? Ou seja, realmente era uma causa que era de interesse dessas pessoas e que estavam agitando ali aquela situação toda. E qual que foi a pergunta que eles fizeram, né? Qual que é a questão, qual que é a causa que estava em julgamento aí com relação a Pedro e a João? A pergunta é sobre o milagre do homem, o conteúdo, né? A razão, a temática sobre o milagre do homem, que 40 anos não andava e agora, de repente, começa a andar e dá testemunho de como ele foi destinatário desse milagre. A pergunta foi, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? A pergunta foi uma pergunta retórica, porque já era notório entre todo o povo. Eles queriam, na verdade, confirmar, vocês mudam o que vocês têm dito? É em nome daquele Jesus, aquele falso profeta, é em nome dele que vocês testificam desse milagre? E foi uma pergunta, né, maliciosa, mas que não mudou em nada. A verdade é verdade e permaneceu verdade pela boca dos apóstolos, sem entender qualquer tipo de intimidação, retaliação, censura ou mesmo penalidade. Eles falaram, sim, o discurso é o mesmo e continua sendo o mesmo. Em nome de Jesus, vocês crucificaram, que Deus ressuscitou, e é assim, e não tem nenhum movimento para a esquerda, nem para a direita, não tem nenhuma aresta e nada que fique ou desabone o milagre que aconteceu e quem que é dado todo o mérito desse milagre. Isso. Inclusive, você até mencionou, né, Boy, no versículo 10 aí, os discípulos, eles inclusive fazem esse contraste, né? O Jesus que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou, né? É o mesmo discurso que eles vinham fazendo o tempo todo, eles agora fazem esse mesmo discurso na presença dessas autoridades, né? Eu ia perguntar, a outra pergunta era quem que havia dado intrepidez para que eles falassem assim, mas o próprio Boy, naquilo que chamou a atenção dele, ele já mencionou, né? Fica muito claro que não é uma questão de capacitação humana, mas é realmente a ação do Espírito Santo que os encheu e que fez com que eles ficassem capacitados para falar dessa forma. Inclusive, no verso 11, eles fazem uma menção interessante, né, Bruno? O que os apóstolos mencionam ali, o que eles dizem a respeito de Jesus e como que as autoridades estavam tratando Jesus ali no verso 11. Então, isso daí é uma coisa assim que muito pesada, né? É uma coisa assim que você olha assim e fala, nossa, graças a Deus, porque a graça de Deus me alcançou e realmente a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Porque no versículo 11, né, Jesus ele é referenciado como a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, né? Pedra angular que foi rejeitada. Isso nos evidencia duas coisas. Primeiro, o Antigo Testamento já apontava para a rejeição que o Messias sofreria pelo seu próprio povo, né? A luz veio e o seu próprio povo rejeitou a luz, né? Aqueles que eram seus o rejeitaram. E a segunda coisa que isso nos ensina é que aquelas autoridades, né, são os principais do povo, né, os anciãos de Israel, que eram aqueles que se dedicavam ao ensino, né, os escribas, né, eles são esses construtores que rejeitam, né, eles são esses construtores que rejeitam o Cristo, que rejeitam a pedra angular. Ou seja, eles como líderes e autoridades que deveriam estar empenhados em reconhecer o Messias, né? Empenhados em analisar o Antigo Testamento, em ver como que seriam as características do Messias e falar assim, olha, esse aqui, ó, esse aqui é o Messias, ele bate perfeitamente com aquilo que nós conhecemos a respeito do Antigo Testamento, né? Mas eles não fazem isso, né? Eles não reconhecem Jesus como Messias.
Em vez disso, eles rejeitam aquele que é o ser mais importante do universo, né? Eles rejeitam a pedra mais essencial, mais importante para a construção do edifício, né? Eles acabam por negar a Jesus, né? Eles rejeitam o caminho, né? Rejeitam a verdade, rejeitam a vida, né? Fazendo aquilo que não era o que a gente esperava das autoridades que tinham conhecimento do Antigo Testamento. Eles citam aí o Salmo 118, né, 22, falando da pedra que deveria ser a pedra fundamental e que foi a pedra rejeitada pelos construtores, né? E aí, isso é que leva à conclusão no versículo 12, né? Conclusão de que não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Ou seja, se você rejeita Jesus, como o Bruno disse, você está rejeitando o caminho, a verdade e a vida. Você não tem outra esperança de salvação a não ser Jesus Cristo, né? Esse discurso, então, faz com que o Sinédrio chegue a duas conclusões, né? Ele chega a uma conclusão a respeito dos discípulos e ele chega a uma conclusão a respeito do nome de Jesus, né? Qual que é a conclusão que eles chegam a respeito dos discípulos, Boy? Diante disso tudo, o que é que o Sinédrio conclui sobre aqueles discípulos? Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Não tinha nada para dizer. A conclusão deles é que, olha, eles estão certos, mas como é que a gente admite que eles estão certos? Vai entrar, então, a dureza do coração do homem, o pecado da rebeldia, da obstinação, e nós sabemos que isso é o próprio Deus que plantou essa dureza no coração deles, mas isso não os isenta de sua responsabilidade em admitir que eles erraram, que não havia nada que eles pudessem usar no julgamento contra Pedro e João, e mesmo assim eles ainda permanecem e multiplicam o seu erro, né? Eu não sei se cabe responder agora, mas respondendo a pergunta primeira, eles chegaram à conclusão que eles estavam errados, que os discípulos estavam certos, que o milagre era legítimo, não havia como contestá-lo pelos padrões bíblicos do Antigo Testamento, existia na lei a forma de se testificar um milagre, e agora eles se encontram diante de uma vergonha, né? Uma vergonha que no âmago, no íntimo deles, eles reconheciam, mas publicamente não admitiam. Isso. E não só isso, né? Eles mesmos, o texto diz que eles ficaram admirados, impressionados, porque eram homens simples, mas falavam com muita propriedade, né? Pastor, só complementando rapidinho, fala que eles eram iletrados e indoutos, ou incautos. Pedro e João, eles não tinham as ciências que eram as principais da época, a filosofia, embora eles deviam falar, além do hebraico, o grego e o latim, mas eles no que diz respeito a esse conhecimento para construir, né, uma falácia e inventar um milagre e utilizar formas legais de burlar o processo para se criar uma mentira, eles eram incapazes, eles apenas eram homens que, através do mandado do Senhor Jesus, operaram o milagre, e é só isso, é o elemento fé, né? Pelo padrão da época, eles provavelmente falavam o aramaico e o grego, né, o grego comum, o grego que a gente chama grego koiné. E quando fala que eles eram incautos e iletrados, é especialmente no sentido da educação formal da lei do Antigo Testamento. Eles estavam diante ali das autoridades do Sinédrio, e as autoridades do Sinédrio eram os mestres da lei, ou seja, aquelas pessoas que passaram a vida inteira estudando o Antigo Testamento, né? Eram representantes dos saduceus, representantes dos fariseus, pessoas que se orgulhavam de estar estudando a lei, e os anciãos, que eram aquelas pessoas mais antigas, né? Aquelas pessoas que tinham uma maior sabedoria. E foi isso que chamou a atenção deles, né? Como é que pode esses homens que não receberam o ensino que nós recebemos e estarem falando da maneira como eles estão falando, argumentando como eles estão argumentando, né? A conclusão que
que ele chega que esses homens de fato falam do que sabem, eles andaram com Jesus, né? E como o Boy falou, tendo diante deles ainda o homem que todo mundo conhecia e que fora curado, não havia como contestar a evidência daquilo que tinha acontecido, né? Eram discípulos de Jesus que haviam curado alguém em nome de Jesus, né? A conclusão que se chega é que, realmente, o nome de Jesus é um nome poderoso para curar. Mas aí, Boy, você falou que você não queria adiantar, provavelmente você não queria adiantar, que diz respeito a como que o Sinédrio, então, proferiu a sua sentença, né? Eles chegaram a uma conclusão aí a respeito do nome de Jesus e dos apóstolos, e como que eles responderam a essa conclusão que eles chegaram? Eles tentaram ordenar que eles ficassem calados. Só aproveitando que o pastor falou, essa pleiade de conhecimento, né? Anciãos com a experiência de vida, aqueles doutores, a palavra doutor vem do latim, daquele que ensina de um modo superior, estudantes da lei, e as autoridades civis, que também tinham conhecimento, eram pessoas com alguma instrução, chegam, se deparam com esse milagre e falam, e tenta ordenar para eles que eles não ensinassem em nome de Jesus. Ainda não bastasse o seu erro, a vergonha da sua frustração, eles ainda repetem o erro, eles querem multiplicar o erro. Falando, olha, vocês não vão... Faz o seguinte, então, vai e não prega, não tem problema, vocês não vão ser punidos, não. Mas deixa isso para lá, não mexe com esse negócio, não. Vamos deixar 0-0 aqui. Talvez tenha sido... Estou parafraseando, mas a intenção era essa, né? Eles reconheciam, não admitiam e ainda queriam ofuscar o milagre. Nada de novo, né, para o coração humano quando ele está obscurecido, longe da luz do Senhor. E a Bíblia é muito enfática, né? Fala que, aí no versículo 18, né? Eles ordenaram aos discípulos para que absolutamente não falassem. Né? Então, enfatizando Foi esse termo bem aí. enfático, né? Olha, os fatos não mentem, aconteceu o milagre, o nome de Jesus tem poder, não tem como a gente contestar isso. Esses homens de fato andaram com Jesus, mas não falem. Nós não vamos punir vocês, mas por outro lado vocês também não vão falar nada. Aí fica tudo, como o Boy disse, fica no 0-0 e fica tudo bem para todo mundo. Só que Pedro e João não aceitaram isso, né? Como que eles responderam aí a essa ameaça? Eles se recusaram, né, a submeter-se à ordem do Sinédrio. O Sinédrio falou, olha, vocês... Eles ordenaram, falaram assim, o Sinédrio falou para eles, olha, não, vocês não vão anunciar o nome de Jesus mais. Mas eles recusaram. Eles não submeteram a essa ordem das maiores autoridades, né? Eles declararam que estavam decididos a continuar pregando, né? E é interessante que, vem nos versículos 19 e 20, eles justificam, né, com 2 argumentos, por que eles declaram que vão decidir pregar. Eles não vão parar. Por quê? Por causa de 2 motivos. Olha aí no versículo 19. Em primeiro lugar, porque a pregação do evangelho era uma ordem de Deus. Né? E quando a ordem dos homens é conflitante com a ordem de Deus, qual que é mais importante? Com certeza, nos importa obedecer ao Senhor. Em segundo lugar, né, aí no versículo 20, os apóstolos eles tinham um senso de dever, um senso de dever. Eles viam a importância da doutrina de Jesus para as pessoas, porque somente por meio de Jesus que as almas poderiam fugir da ruína eterna. Né? Como, me diz, meus irmãos, como que eles poderiam deixar de pregar uma mensagem tão importante? A mensagem que somente Jesus pode livrar as almas perdidas da ruína, da condenação eterna. Eles se preocupavam com as almas. Né? Quem seriam, né, esses comedores de feijão, essas pessoas do Sinédrio aí para falar para eles pregarem, pararem de pregar uma mensagem tão essencial e tão importante para a vida das pessoas, né? É exatamente isso, Bruno. Eles são ameaçados e a resposta deles é que eles têm um dever para com Deus que não pode ser calado, né? Não pode ser negado, que eles continuariam a pregar, e chama a atenção a postura dos 2 apóstolos com a postura do Sinédrio, porque os apóstolos não temem
aquelas autoridades que podiam puni-los. Eles temem a Deus. E o Sinédrio, por outro lado, não teme a Deus. Eles têm todas as evidências de que Deus está agindo, mas o Sinédrio teme o povo. Eles só não castigam porque eles ficaram com medo de como que o povo reagiria. Porque na intenção deles seria de realmente castigá-los. Então a gente percebe a diferença no temor que havia nos apóstolos para o temor que havia naquelas autoridades religiosas daqueles dias. Esse texto nos mostra que o testemunho dado pelos apóstolos a respeito de Jesus foi incontestável, porque houve a ação do Espírito Santo, os sinais eram evidentes, e esse texto nos ensina isso para que nós possamos confiar na ação do Espírito Santo e possamos pregar a suficiência de Cristo Jesus a toda criatura. Essa é a lição que nós aprendemos com esse texto. E esse texto, então, traz para a gente algumas aplicações. E eu queria perguntar para o Boy, geralmente, como que a gente se sente diante das barreiras que surgem para a gente anunciar o nome de Jesus? E como que a confiança no Espírito Santo nos ajuda a ter intrepidez para superar essas barreiras? As barreiras, Felipe, elas são o que as pessoas vão pensar. São os nossos temores humanos, né? Nós pretendemos preservar a nossa imagem, semelhantemente essas autoridades queriam preservar, e a gente se preocupa, o que as pessoas vão pensar? O que meu vizinho, o meu amigo? Normalmente é porque as nossas ações não estão em conformidade com a palavra de Deus. Nós podemos ter o temor de falar, eu vou falar de coisas que eu não vivo ou que eu não consigo realizar de uma forma satisfatória ainda. O nosso temor é sempre, ou a maioria das vezes, com o que as pessoas vão pensar, o que vão falar de mim, será que eu vou dar conta, será que eu vou ter sucesso? Aí entra o Espírito Santo. Se eu confio no Espírito Santo, eu entendo que eu sou apenas um vaso, um canal, onde passa essa graça de Deus para que a obra dele seja feita. O problema se a gente confiar na mensagem e naquele que opera o milagre, não vai ter problema nenhum. Esse é o grande ponto, ter essa confiança. Mas uma vez tendo essa fé e essa certeza, aí é só nós esperarmos no Senhor, porque o mensageiro e aquele que é o intermediário, que é o homem, realmente ele vai dar tudo errado, se depender de nós. Mas uma vez declarados santos e delegados dessa função, aí não tem problema. É a autoridade que vem de Deus e passa por nós, mas a autoridade continua sendo de Deus e a eficácia é do Espírito Santo. Então não devemos temer nada nesse sentido e confiar em Deus através do Espírito Santo para que essas coisas possam ser demonstradas e evidenciadas nas nossas vidas. Eu gostaria de complementar só uma coisinha aí, algo muito interessante que o Boy falou, né, a respeito da confiança e dependência do Espírito Santo. E o próprio texto é um exemplo para nós, né, a respeito do testemunho de Pedro. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque se a gente voltar, se a gente olhar para o retrovisor da história e voltar um pouquinho mais para trás, lá, quando Jesus estava nas mãos das autoridades, estava prestes a ser julgado, Pedro, ele foi confrontado. Falaram para eles, olha, esse aqui é um discípulo de Jesus. Aí, o que ele falou? Falou, não sou. Ou seja, Pedro, quando ele viu uma criada, a criada falou, olha, esse daqui é discípulo de Jesus. E ele negou Jesus ali, diante de uma criada, ou seja, diante de alguém que não era lá grande importância para a sociedade. Mas agora, Pedro perdoado, o Pedro restaurado, ele não está diante de uma criada pregando o evangelho. Ele está diante das maiores autoridades daquela época, maiores autoridades religiosas ali entre os judeus. E ele está ali pregando com intrepidez, com coragem, com alegria, com ousadia, está pregando o nome de Jesus. Então eu gostaria de chamar a atenção, para isso, que não foi mérito de Pedro, essa pregação, mas sim porque ele estava cheio do Espírito Santo. Antes, ele estava negando Cristo diante de uma criada, agora, por causa do Espírito Santo, ele está pregando Cristo.
para as maiores autoridades religiosas ali entre os judeus. Então, acho que isso daí é um detalhe muito, muito bonito, né? Dessa dependência, dessa confiança que nós devemos ter no Espírito Santo de Deus para realizar essa pregação. Amém. De fato, né? A última pergunta que eu ia fazer, o Bruno já respondeu, né? Por que que nós devemos anunciar o nome de Jesus apesar da oposição? E o Bruno respondeu, né? Eu já tinha falado antes, é porque é uma ordem de Deus, né? E é porque não existe salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Então esse texto nos ensina, né? Nos mostra como o testemunho dos apóstolos naquele dia foi incontestável, porque houve ali uma ação poderosa do Espírito Santo e houveram sinais incontestáveis. Nós aprendemos isso para que nós possamos confiar na ação do Espírito Santo, possamos compreender a necessidade de anunciar o Evangelho, porque só o nome de Jesus traz salvação, para que nós, cheios de temor a Deus, possamos anunciar Jesus como o único Salvador, acreditando que as oposições podem vir, mas o Espírito Santo há de nos capacitar, acreditando que possam haver corações endurecidos, mas é necessário anunciar esse Evangelho, e acreditando que, se não for pelo nome de Jesus, não existe salvação em nenhum outro nome. Se nós nos calarmos, ninguém vai clamar, ninguém vai pregar. Se nós não anunciarmos o nome de Jesus, as pessoas continuarão perdidas, sem saber de onde vem a salvação. E é uma mensagem poderosa. Eu gostei muito desse paralelo que Bruno fez, porque talvez todos nós já tenhamos passado por uma situação como Pedro, de negarmos a Cristo, ou de termos um medo tão grande de confessar a Cristo, ou de sermos confrontados por alguém, engolirmos seco e pensarmos, será que eu vou ter coragem de falar? E a gente vê que Pedro mudou realmente, né, de alguém que não tinha coragem, para alguém agora cheio do Espírito Santo, cheio de convicção, capaz de dar o seu testemunho. É realmente uma mudança maravilhosa e um incentivo maravilhoso para nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo seu ensino. Te louvamos, Deus, porque testemunhamos, por meio da sua palavra, a ação do seu Santo Espírito, capacitando, Pai, um homem que antes havia sido tímido, havia sido covarde na sua posição, mas que foi restaurado, Deus. Testemunhamos um homem, Pai, que apesar da sua dificuldade, apesar de não ter o conhecimento daqueles dias, falou com intrepidez. Te louvamos, Deus, pela ação do seu Santo Espírito na vida de Pedro, na vida de João. E te louvamos, Pai, porque na medida em que testemunhamos a ação do seu Santo Espírito na vida deles, somos fortalecidos na certeza de que esse mesmo Espírito habita em nós e age em nós. E te rogamos para que tenhamos plenitude do Espírito Santo, para que sejamos capazes de nós também testemunharmos a respeito de Jesus Cristo com intrepidez, na certeza de que não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E que possamos, Deus, cheios dessa intrepidez e certos do fato de que temos uma missão e de que apenas o nome de Cristo Jesus traz salvação, que nós possamos superar todas as oposições e todas as dificuldades que nós tenhamos. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queria agradecer, né, a participação do Boy, também a participação do Bruno aqui com a gente, né, agradecer por vocês terem estado aqui com a gente e dizer para a igreja que nós vamos manter ainda a nossa escola dominical nesse formato de vídeo por mais algumas semanas, até que a gente consiga ter aí uma ocupação do templo que permita uma quantidade razoável de pessoas ao mesmo tempo dentro do templo. Até lá a gente vai estar colocando a escola dominical na internet e você vai poder assistir aí durante o seu domingo em qualquer horário que fique mais conveniente para você. E os nossos cultos retornaram presencialmente às 9 da manhã e às 19 da noite. E se você quiser participar, é só entrar em contato comigo, que a gente vai estar organizando para que não exista aglomeração e para que todos possam participar com segurança. Deus te abençoe aí e um bom domingo para você e um bom restante de semana.